tema consórcio. Sugestão aceita, Leia. A gente quase não gosta quando vocês mandam sugestão pra gente, né, Lu? Bom dia! Muito bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo. Esse dia quente, aquecendo aqui com a coluna de finanças. Sem dúvida. Porque uma coisa que tem que estar quente é a nossa conta bancária. Isso sim sempre. Pode subir a temperatura sempre. Sempre. Aí é sempre bem-vindo. Ô, Lu, vamos atender a sugestão da Leia, então, e falar sobre consórcio. Ela, na mensagem que ela me mandou, ela até, deixa eu pegar aqui pra ler, porque ela falava da questão... ela já tá aqui... de Caraguatatuba, Leia. Porque ela mandou assim, ela já tá ligadinha. Ela falou, tô ligadinha aqui, acabei de abrir sua mensagem, Leia. E ela falou, gostaria de saber o que você, Lu, acha sobre consórcio de imóvel para conquista da casa própria. Então, já que a sugestão foi dela, nada mais justo do que começar esse quadro com a sua pergunta, Leia. Então, com a palavra, Luciane Queto. Leia, muito bom dia, obrigada aí pela participação. E é legal lembrar, gente, que quando a gente olha a pesquisa, o raio-x do investidor, que é a grande pesquisa brasileira do porquê é que as pessoas guardam dinheiro, porquê é que elas adiam ali o desejo de consumo, a casa própria aparece ali no topo da lista, é ainda o maior desejo de nós brasileiros. E quando a gente fala sobre a aquisição da casa própria, uma das formas de adquirir é pelo consórcio, que a Leia sugeriu de trazer esse tema para cá, e é muito importante que a gente entenda como funciona, quais as regras, como entrar, como sair, para que isso tudo dê certo e que esse sonho seja alcançado. Mas o consórcio é um bom negócio? Ou depende? Vai depender. Primeiro ponto, a gente precisa entender a diferença. Como que eu posso adquirir uma casa própria? Eu posso ir lá ter o dinheiro e pagar, eu posso fazer um financiamento bancário, e aí a gente tem vários estímulos, e hoje a gente tem estímulos que eles são diferenciados para quem tem renda ali, né, até R$8.000, a gente tem algumas faixas abaixo, e especialmente para quem está ali no programa do governo, que a primeira faixa, ela tem um incentivo bastante grande, com taxas de juros muito diferenciadas. Então, quando é este o caso, que você se enquadra no programa do governo federal, isso normalmente vale muito mais a pena do que qualquer outra opção. Quando a gente passa dessa faixa, aí a gente passa a ter o financiamento imobiliário, que é o convencional, e o consórcio. A grande diferença é que quando eu faço um financiamento imobiliário, eu já escolho o meu bem, eu tenho que dar um valor de entrada, que pode ser meu, ou pode ser ali aquele valor acumulado no FGTS, eu pego o bem e eu começo a pagar as prestações, e muitas vezes eu já consigo trocar. Eu saio ali do aluguel, passo a residir ali naquela casa, e tenho até uma compensação, às vezes, no final do mês, deixar de pagar o aluguel. Quando eu vou para o consórcio, eu tenho que esperar até que haja a contemplação da minha cota. Então, eu entro num grupo, eu posso entrar num grupo que ainda está se formando, e eu também posso entrar num grupo já formado, quando alguém desiste, quando tem alguma vaga livre, comprando direto dessa pessoa com a intermediação da administradora ou comprando da própria administradora. Então, eu preciso ter tempo para adquirir esse imóvel. Ah, quanto tempo, Lu? Depende da sorte no sorteio, ou depende de você ter o valor do lance para poder ali dar um valor maior do que os outros e ter a contemplação antecipada. Mas, via de regra, você precisa ter tempo para que você possa esperar até que chegue a sua vez. Então, você tem que ter um dinheiro meio que reservado caso você opte pelo consórcio. Exatamente. Tem que ter aquela coisinha assim, isso daqui está reservado pro lance, ou então para aquela mensalidade, a gente pode dizer assim? Exatamente, a gente tem que fazer ali, a gente fala várias vezes, né, sobre fazer o orçamento, sobre olhar à frente, sobre colocar ali no papel quais são os meus compromissos financeiros. E o maior erro que eu vejo das pessoas que adquirem um plano de consórcio, uma cota de um consórcio, é não se planejarem ali para todo aquele período. E qual que é o grande ponto? Se você ficar 2 meses sem pagar aquela
naquela prestação daquele consórcio, né, aquele valor do consórcio, o que acaba acontecendo? Você tem o risco de ser excluído e de sair do grupo. E aí você perde dinheiro? Quando você sai mal, o pênalti é enorme. O pênalti ele varia de 30% a 50%. Então, daquilo que você pagou, você vai ter uma perda financeira elevada no caso de querer sair antes. Algumas administradoras colocam taxas na hora da saída. Então, é preciso ficar muito atento. Primeiro, consigo esperar todo aquele tempo? Porque às vezes eu me comprometo com um consórcio, quero antecipar os meus planos e eu não consigo arcar com o consórcio, mais o aluguel, com o consórcio, mais o financiamento. O outro ponto, cabe aquele valor, e a gente aqui também já falou sobre endividamento, Sim. a gente não pode ter nunca um comprometimento maior do que 30% da renda. E eu não posso considerar o consórcio como investimento. É isso que eu ia te perguntar. Consórcio não é investimento? Não é investimento, ele é uma forma de uma aquisição de um bem que eu normalmente vou usar para minha vida pessoal. Ah, mas eu tenho ali a intenção de comprar um imóvel para minha empresa. Sim, a partir do momento que você estiver com o imóvel e ele estiver ali na sua operação da sua empresa, ele pode sim gerar renda a partir dele. Mas quando eu compro uma carta de consórcio, uma cota de um consórcio, eu estou conseguindo meio de adquirir um bem. E quando é bem de uso pessoal, gente, não é investimento. Ele vai ser um investimento quando ele for usado para gerar receita, trazer renda passiva. Se é para eu usar, minha família usar, não é investimento. Bom dia, lindas. Vocês estão lindas. Deus abençoe. Ama esse quadro. Amém. Muito obrigada. Amém. A Patrícia de Pinda falou, poderia me explicar como é que funciona um consórcio, que até hoje eu não entendi, se é um bom negócio? Eu acho que você já conseguiu explicar o que é um consórcio. E aí eu queria pegar carona nessa pergunta da Patrícia de Pinda para te perguntar o seguinte, Lu, a gente está falando agora do consórcio imobiliário, porque foi a pergunta que a Leia de Caraguatatuba mandou pra gente. Mas tem outros tipos de consórcio, como por exemplo do carro. Sim. Tem mais algum outro que não é tão comum e que a gente possa se surpreender? Tem. Na verdade, o consórcio de carros foi o primeiro. Ele surgiu lá na década de 60, com funcionários do Banco do Brasil que tinham ali taxas de juros elevadas e eles começaram ali a criar formas de conseguir comprar o veículo e assim que o consórcio surgiu. Ele é algo muito brasileiro, aqui está no nosso DNA e depois, né, que os carros foram usados, a gente lá na década de 80, 90 tinha consórcio para tudo. Tinha consórcio para videocassete, consórcio para micro-ondas, lembra? Videocassete antigo, claro que eu lembro. Antigo não, é retrô. Retrô, vintage. Videocassete, agora eu já lembrei da locadora. E lá, né, e se não rebobinasse a fita, Verdade. pagava mais caro. Verdade. E depois disso, a gente hoje, nos dias atuais, a gente ainda tem consórcio, por exemplo, para viagem, para festa de casamento. A gente tem consórcio, por exemplo, para cirurgias plásticas. Eu vi isso. E aí é Eu vi isso importante a também. gente pensar assim, né? Que quando eu tenho um consórcio e é por categoria, eu tenho um consórcio para aquisição de um veículo. Então eu vou ter ali a possibilidade. Aí eu desisti de comprar o carro da marca A, quero comprar da marca B. Eu posso? Posso. Desisti do carro e agora eu quero uma moto. Eu posso? Eu posso. Agora eu desisti do carro, quero fazer uma plástica. Eu posso? Não posso. Então eu tenho que me manter dentro da categoria. Ah, quando é serviço, eu quero fazer ali uma viagem, fiz um consórcio para isso, mudei de ideia e quero fazer uma festa de 15 anos para minha filha. Tá dentro da mesma categoria. Então esse também é um cuidado que a gente tem que tomar. E uma pergunta que eu ouço sempre é assim, e quem está negativado? Estou com o nome sujo na lista de restrição, eu posso adquirir o consórcio? É aí que eu tenho que tomar mais cuidado, gente, porque eu posso adquirir, mas no momento que eu for contemplada com a carta, aí é feita a análise de crédito. Entendi. E na análise de crédito, porque você vai ter pago até um determinado valor, a partir daí, se você não passa na análise de crédito, você pode não ter ali o famoso bem, o tão sonhado bem adquirido. Então eu também tenho que tomar cuidado com isso. Mas aí nesse caso, se chega nos finalmente, e aí ó, não rolou, não foi seu crédito, não foi aprovado. Tudo que a pessoa investiu, ela perde também, tem aquela porcentagem?
de 30% ou 50% ou não? Se ela não conseguir alguém para repassar, ela pode perder o dinheiro. Mas quando é contemplado, normalmente a própria administradora ajuda a fazer o repasse e a gente tem que ficar de olho se existe, né, uma taxa para isso. E algo importante é que a gente entra num grupo de consórcio e também observar qual que é o índice de inadimplência daquele grupo, das pessoas que deixam de pagar, que tem uma evasão, também é algo importante. Porque se eu estou num grupo com alto índice de evasão, o que pode acontecer? Pode comprometer lá quando chegar a minha vez. Sem dúvida. Muito show, vou ver o melhor caminho. Obrigada, vocês são demais, disse já respondendo a Leia. Bom dia, adoro esse quadro de finanças. Eu já fiz um consórcio de um carro e não tenho a intenção de fazer mais. Dei muitos lances e só fui contemplada faltando 6 meses para o fim do contrato. Então, é isso que a gente falou aqui, né? Eu tenho que ter tempo para poder esperar ou contar com a sorte. E aí a sorte é aquilo, né, gente? Tem dias que a gente está com mais sorte, com menos sorte. E dar o lance não significa que a gente vai conseguir, porque depende dos lances dos demais e depende de ter aquele valor disponível ali no fundo do consórcio. Então, quando eu tenho bastante tempo, puxa, eu tenho um filho que fará 18 anos, daqui 4 anos, eu tenho esse valor sobrando, eu já tenho a intenção, é um objetivo de longo prazo, cabe no meu orçamento, pode ser uma boa solução, porque eu tenho um prazo longo. Agora, quando eu preciso de um bem para usar, para adquirir, preciso do carro para minha família, sim, eu posso ter um comprometimento alto. Fiz um consórcio, pelo que eu entendi na mensagem, de carro, é isso mesmo? E cancelei. Será que não teria o retorno do que já paguei? Como é que a pessoa pode tirar essa dúvida? Então, ela depende das normas e das regras daquele consórcio que ela adquiriu e depende se a sua cota foi repassada para outra pessoa já, se foi transferida e quais são as normas que tem ali. E tem uma pegadinha no consórcio, porque consórcio não tem juros. Pega-se o valor do bem, o valor de administração daquele grupo de consórcio, que é feito normalmente por uma empresa, por uma instituição financeira, e aí o que você vai fazer? Você vai ter aquela divisão e vai incluir os custos, quando tem custo para cobrar, qualquer processo litigioso, mas não tem taxa de juros. Só que muitas vezes o valor das parcelas de administração, elas estão concentradas nas primeiras parcelas. Então, quando você vai lá cancelar e pedir o seu dinheiro de volta, o valor que você vai ter no final, ele é menor. Por quê? Quando ele abate o valor da taxa de administração, efetivamente o que você pagou para o bem fica um valor pequenininho. Muito bem. Eu espero que vocês todos tenham entendido direitinho o que é o consórcio, como fazer o consórcio ser algo positivo para você e entender que não é investimento, certo? Exatamente, que não é principalmente reserva de emergência, né? Pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Parabéns, Marcela e Luciana, pela explicação financeira de consórcio. Abraços, Kiko Savai. Ô, Kiko, que bom saber que você tá ligadinho aqui no Novo Dia. Um beijo pra você. Beijo, Kiko. Que bom. Lu, muito obrigada. Te espero terça-feira que vem. Combinado, se Deus quiser. Amém, até lá. Jesus. Um beijo. Beijo. Sete horas e 44 minutos. Tem mais um intervalo comercial chegando. Daqui a pouquinho eu volto com mais Novo Dia para você.